é o seguinte: a deputada Janaína Pascoal e membros do Ministério Público protocolaram no Senado Federal um aditamento, como eu tinha antecipado no primeiro bloco, ao pedido de impeachment de Dias Toffoli, com base na tentativa de acesso ilegal do presidente do Supremo aos dados bancários de mais de 600 mil pessoas físicas e jurídicas. No documento, eles afirmam que o ministro atentou contra as garantias individuais do cidadão, o que configura conduta incompatível com o cargo. Ora, o que pretendia? Criar um novo SNI no Brasil? Questionam. E segue o texto, aspas, o presidente do STF insiste em confundir as críticas que são feitas ao seu proceder com supostos ataques à instituição. Se apropria da inquestionável importância da Suprema Corte para concentrar poderes em suas mãos. Para tanto, adota expedientes inegavelmente ilegais e inconstitucionais. O Senado já condenou 2 presidentes da República à perda do cargo. Não é diante do presidente do Supremo Tribunal Federal que esta casa vai se acovardar. Fecho aspas. Aí está totalmente de acordo com o que a gente tem dito aqui, Augusto Nunes. Só fica difícil fazer essa profecia sabendo, como nós sabemos, que o presidente do Senado é o Davi Alcolumbre e que depende dele a autorização para que o processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal caminhe. Eu só queria registrar aqui, aliás, é melhor você comentar e depois eu acrescento outro trecho desse aditamento que eu já destaquei no Twitter. Rapidamente, mais um sinal de que os homens de bem, as pessoas sem medo, perderam aquele temor reverencial que o Supremo inspirava e tem tratado os ministros como eles são, seres humanos, que cometem erros, ou seria bom se fosse de boa fé, mas não parece que eles erram deliberadamente. Então cometem erros e têm atenção chamada para isso e são devidamente interpelados pelo povo, que é de onde emana todo o poder, como diz o primeiro artigo da Constituição. O parágrafo único do primeiro artigo. Isso é o essencial. É o povo que manda. E se o Congresso, se o Davi Alcolumbre resistir ao que vai acabar se transformando numa tendência, o Legislativo tomar de volta aí as atribuições dadas ao poder que legisla, que não é o Supremo, ele vai ser atropelado por uma frase, repito, que eu sempre vivo repetindo aqui, do Ibsen Pinheiro, que foi presidente da Câmara no impeachment do Collor. O Congresso acaba fazendo o que o povo quer, sempre. Zé Maria Trindade. A imagem do Supremo Tribunal Federal está indo de ladeira abaixo e todo mundo sabe disso, e alguns ministros do Supremo estão verdadeiramente preocupados com isso, viu? Alertam, o próprio presidente Dias Toffoli tem procurado ministros para conversar e pessoas fora do Supremo Tribunal Federal. Mas não é uma causa externa, como ele diz, de linchamento aqui, de ataques ali. São as ações e a postura do Supremo. Eu vou te mostrar aqui a que ponto chegamos. Sempre o Supremo Tribunal Federal foi uma espécie de farol, uma espécie de vamos dizer, espelho da magistratura no país. Todos os juízes e ministros dos outros tribunais citavam e entendiam os julgamentos do Supremo Tribunal Federal como base nas suas sanções. Recentemente, eu vi 3 reuniões de juízes, congressos, reuniões por vários motivos, em que ministros do Supremo foram vetados, não foram mais convidados. Antigamente, eles eram as estrelas dos congressos, as estrelas das reuniões setoriais de, vamos dizer, juízes do trabalho, juízes da área penal. Agora não, ninguém quer ligar a sua imagem a esses ministros. E é porque não há mais esta ligação e esta credibilidade. Ela não está se transferindo nem para os juízes de outras instâncias, para se ter uma ideia do que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E não estamos falando aqui de decisões ideológicas, não, é até falta de preparo jurídico mesmo. Pois é, eu chamei a atenção lá no meu Twitter, @blogdopim, mais cedo, para 2 trechos desse aditamento ao pedido de impeachment do Dias Toffoli, que são os seguintes, eu vou ler aqui. O ministro, abro aspas para Janaína Pascoal e os seus parceiros nesse aditamento.
O ministro, contrariamente ao que se alardeia, tem uma inteligência refinada. Eu até faço um parênteses aqui que eu nem gosto de falar de inteligência nesses casos de malícia, sabe? Eu usaria a palavra astúcia, malícia, qualquer coisa assim. Continua Janaína. Ao favorecer o filho do presidente da República, se refere ao Flávio Bolsonaro, calou os bolsonaristas. Por outro lado, ao trabalhar para soltar Lula e anular a Lava Jato, ganha apoio de petistas e simpatizantes, além de todos aqueles que têm interesse na invalidação das investigações. O que as duas partes não percebem é que, com o enfraquecimento do Poder Executivo e do Poder Legislativo, não o Supremo Tribunal Federal, mas seu presidente se fortalece, municiado por informações referentes a todos os cidadãos. Informações essas que podem ser utilizadas conforme a oportunidade, como, aliás, vem sendo adaptado o famigerado inquérito sigiloso e o próprio recurso extraordinário em que as decisões objeto deste pedido de impeachment vêm sendo prolatadas. Fecho aspas. Eu também não construiria, concordo com muita coisa que está aqui, vocês sabem que é condizente com aquilo que eu tenho comentado aqui nesse programa, mas eu não gosto quando as pessoas falam assim, as pessoas não percebem. Aqueles que estão querendo, na linguagem chula, tirar o seu da reta, eles percebem as coisas, só que eles não estão nem aí porque estão mais preocupados com o seu próprio umbigo. Então, às vezes, fingem não perceber e ficam caladinhos diante de outros abusos se eles sentem que eles podem ser favorecidos assim. Então, continuando aqui, do crime consumado, é o item 7 nesse aditamento do pedido de impeachment do Toffoli. Abro aspas, o denunciado incidiu nas iras do artigo 39, números 2 e 5 da lei número 1079 de 1950. O crime, atenção, hein? Esse é o crime, ela se refere a Dias Toffoli, tá? É o crime do Dias Toffoli, segundo Janaína Pascoal e seus parceiros nesse pedido. Consumou-se a partir do momento que determinou o envio de dados sigilosos de 600 mil pessoas físicas e jurídicas. Independentemente do resultado, o denunciado, ao quebrar o sigilo financeiro sem a observância da lei, procedeu de modo ilícito, o que tipifica a conduta incompatível com a dignidade de suas funções, com o agravante de que decidiu em feito para o qual deveria dar-se por suspeito, porque tinha interesse pessoal direto e indireto. Aqui eu faço um parêntese. Havia apuração na Receita Federal, como a gente apontou em vários comentários, Augusto apontou no seu comentário de hoje, da esposa do Dias Toffoli, assim como da esposa do Gilmar Mendes. Dentro daquele inquérito lá, inclusive, houve a suspensão pelo Alexandre de Moraes dessas apurações e a própria decisão do Dias Toffoli no pedido do Flávio Bolsonaro suspendeu todas as investigações baseadas também em dados da Receita. Ou seja, assim como o Toffoli tomou uma decisão que atingia o caso do Flávio Bolsonaro e o Gilmar Mendes depois reforçou essa decisão, o Toffoli tomou uma decisão que atingia as apurações da Receita e o Alexandre de Moraes também reforçou essa decisão. Então, continuando aqui, nada importa que tenha revogado a decisão, está falando do Dias Toffoli, daquele recuo parcial, sem transparência, que ele fez depois de toda a pressão que nós fizemos contra o acesso dele a dados sigilosos. Então, diz a Janaína, nada importa que tenha revogado a decisão, conforme informação veiculada na imprensa, pois não apenas consumou a conduta tipifica, como o fez muitos dias após haver requisitado as informações. O que se tem em foco aqui é a conduta incompatível do denunciado que atentou contra as garantias constitucionais do cidadão com grave violação dos deveres de seu cargo. Fecho aspas. E ainda tem aquele fato que vale a pena observar, Augusto, que o Toffoli fez esse recuo depois que vazou a informação de que ele havia requisitado os dados sigilosos e houve uma grande pressão da parte vigilante da sociedade, aí sim é que ele recuou. Quem garante que se não tivesse vazado essa informação, se não tivesse havido a notícia, se não tivesse havido a pressão, ele teria recuado? E quem garante que ele teria recuado se ele tivesse tido acesso à papelada dentro de um malote, em vez de ter que deixar sua digital, no caso do COAF, para acesso eletrônico? Então é claro que vale a pena sim apontar essas ilegalidades cometidas pelo Dias Toffoli, mesmo que a tramitação de um pedido de impeachment dependa de uma decisão unilateral do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. José Maria Trindade.
Olha, Felipe, a deputada Janaína Pascoal tem toda a razão. Eu disse aqui ontem sobre a grande luta de todos os países e corporações por dados. Isso é muito importante. Hoje, com a inteligência artificial, os computadores leem a sua mente e te conhecem até mais do que você. Então, assim, dados armazenados desta importância nas mãos de pessoas que lidam na política, porque hoje o Supremo é um braço da política, é muito perigoso, sim. A deputada Janaína tem razão. E eu acrescentei aqui que o Supremo Tribunal Federal fez o mesmo, ou seja, requisitou de forma irregular o conteúdo dos dados roubados de procuradores, do presidente da República e de outros setores. Ninguém sabe exatamente o que tem ali, porque não houve a divulgação de todos os dados hackeados, né? É um crime. Os autores do roubo estão presos e só é preso quem cometeu o crime, ou seja, isso é o produto de um crime. Esses dados, ou seja, os diálogos estão no Supremo. E o ministro Dias Toffoli requisitou, e todos teriam acesso, dados importantíssimos sobre bens, ou seja, da Receita Federal, né, e sobre movimentação financeira. A situação é tão importante que o Constituinte de 88 deixou os cartórios registrando imóveis exatamente para que todos esses dados não ficassem nas mãos de uma só entidade, de uma só instituição, ou seja, Estado. Os cartórios é que têm a base de dados sobre imóveis, né, e não a União. E o Toffoli iria unir ali dados de Receita Federal, ou seja, declaração do imposto de renda de todos, e também movimentações bancárias. Essa união, através de um software importante, que é o de inteligência artificial, pode garimpar muita coisa. Então, assim, essas confusões do Supremo acabaram gerando um número recorde de pedido de impeachment de ministros. A gaveta está cheia, já são mais de 30, né? E com esse aditamento torna a situação mais grave. Eu repito aqui, não está longe o dia em que o plenário do Senado vai discutir o impeachment de um ministro do Supremo. A pressão está aumentando, a pressão externa e também a pressão interna para que o presidente decida. Ele decida, se ele negar, o assunto vai para o plenário. Se ele aceitar, da mesma forma. O importante é que ele decida sobre os pedidos. De pleno acordo, eu queria acrescentar, o Felipe, mais um item a esse aditamento aí, que pede o impeachment do Toffoli. É o seguinte, é a agressão a um patrimônio nacional, depredação de um patrimônio nacional chamado Nelson Rodrigues. Exatamente. Ao falar que ele... Só isso já merecia. Ele falou assim, vou citar Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Sabe o que é a vida como ela é? Era o título da coluna que ele manteve durante muitos anos no jornal Última Hora. É a mesma coisa que eu dizer o seguinte aqui. Vou citar Felipe Moura Brasil, blog do PIN. É isso aí. É isso aí. É igualzinho a isso aí o que ele fez. Quer dizer, não pode ser presidente do Supremo, não pode ser ministro, não pode ser nada. É isso aí. PEC. Antigamente as citações eram de clássicos, né? Agora de coluna e mal ele cita isso, título de livro, coluna, isso aí. Será que vale uma PEC para proibir o Toffoli de vetar? Não, a gente não é autoritário que nem ele, a gente prefere que ele fale e a gente zomba aqui dele.